Glória a Deus. Isaías 34, versículo 1 em diante. Que o seu Deus venha nos abençoar grandiosamente. Amém, meu irmão. Deus abençoe grandemente. A paz, amém. Deus abençoe. Então, Isaías 34. Glória a Deus. Isaías 34. Um em diante. Glória a Deus. Aqui diz assim, ó: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Então aqui a gente vê o profeta Isaías falando aqui e pedindo para as nações chegar e ouvir, como se estivesse longe, né? Mas não. Mas aqui nós sabemos que há nações de perto e também nações de longe. Todas as nações. Porque o nosso Deus é Deus de perto e também de longe. Aí ele diz: chegai-vos, nações, tribos, línguas e povos, para ouvir, escutar a palavra do Senhor. E vós, povos, viu o que entrou? Sobrou nenhum. Escutai, ouça a terra, não ficou nada sem ser chamado, e a sua plenitude, na sua totalidade. O mundo, pronto, não se fala mais nada, né? Então aqui a gente não vê nenhum sem que não seja chamado a atenção para ouvir e escutar a palavra de Deus. E o Senhor tem falado no Novo Testamento que se ele não tivesse vindo e falado, vós, ou seja, o homem, né, teria desculpa. Mas como ele veio e falou, que desculpa tereis? Nenhuma. Ninguém nesse mundo tem nenhuma desculpa se porventura não ganhar a salvação. Por quê? Porque o Senhor veio e falou. É como o profeta Isaías mesmo fala, né? Quem deu ouvidos à nossa pregação? Interessante. Continuando. 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor, ira, sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Aqui o Senhor já fala, aqui a palavra do Senhor aqui, ó, já fala como se já estivesse acontecendo. Por causa de quê? Por causa de quem fala, né? Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele já fala com a certeza do que vai acontecer, se tal coisa não derem ouvido. É interessante a palavra do Senhor. O homem não, né? O homem tem que pregar o que o Senhor falou. Mas em um Senhor próprio falando, exatamente como Ele falou, assim sucederá, ou seja, acontecerá. E é nessas coisas que a gente tem que olhar bastante. Quando a gente ouvir o homem pregando a palavra do Senhor, dá para a gente ser sincero assim no coração, assim, ó, verdadeiramente é assim que a palavra está escrita. Então é o Senhor falando. O que o pregador não pode é ele aumentar ou diminuir, porque aqui o Senhor está falando a todas as nações e povos.
Versículo 3: e os mortos serão arremessados, jogados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. 4: e todo o exército dos céus se gastará. Está falando do fim do mundo. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão, ou seja, fim. Como um livro, e todo o seu exército, tudo que há nos céus, cairá. Por quê? Porque perdeu o seu poder, perdeu a sua força. Como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Pronto. Está dizendo assim, ó, o mundo vai acabar, esse céu que nós hoje vemos, ele vai se enrolar, vai terminar, e tudo que está lá em cima vai cair como figo. Uma figueira cheia de figos já maduros, o que acontece? Balança ela para você ver, você não vai fazer muita força não, ela despenca toda e cai no chão e ó, pronto. É assim que o mundo vai acabar. E tem pessoas que estão acreditando que Jesus vai vir levar os seus e vão ver, e alguns vão ver na terra aqui por mais 1000 anos, mas não é assim de jeito e maneira, porque senão entra aí uma segunda chance, né? Mas não entra. A salvação, ela é hoje, conforme está escrito: se ouvirdes a palavra do Senhor seu Deus, ou a voz, né, não endureçais o vosso coração. Porque naquele tempo lá, os que tinham que morrer, que não deram glória a Deus, né, que não reverenciaram o Senhor, todos eles ficaram mortos ali, prostrados. Então, se a pessoa endurecer, e foram só os rebeldes que ali morreram, então hoje também, os que forem rebeldes à palavra do Senhor, certamente morrerão, não entrarão na glória, como muitos falam, não entrarão pela porta, né? Glória a Deus. Olha aqui no 5, ó, o que fala a palavra aqui, ó, o Senhor falando, hein? Porque a minha espada do Senhor, se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. O que é um povo do seu anátema? Um povo rebelde, um povo que detesta o Senhor, um povo que não busca o Senhor, um povo que não louva o Senhor, um povo que está longe do seu Deus, um povo que não o recebeu, um povo que não deu glória a Ele. E é todos que assim fizerem, não vai ter chance para ninguém. A chance que o homem tem de se salvar é hoje. Jesus Cristo é o seu nome. Viu? É. Ah, tem segunda chance. Então, se tem, você fica para a segunda. Aí eu quero ver, né? Vai na segunda. E do jeito que eles pregam sobre a segunda, aí é que não aceita mesmo. Porque se tivesse segunda, né? Ele ia ver filhos, filhas, irmãs, irmãos, mulheres, mães e pais sendo violentado na sua própria frente, e ele, para se salvar, não poder fazer nada. Não, né? Se hoje é pela graça, ou seja, não precisa fazer nada, né, para merecer a salvação, é só seguir o Senhor conforme está escrito. As pessoas já não estão aceitando,
Pede para largar de fumar, é coisa tão simples, né? Não, não vou largar não. Pede para não ter 2 maridos, não, tá muito bom assim. Deus quer eu como eu sou. Deus quer o meu coração. Eu sou muito boazinha para os maridos, né? Então a gente sabe tudo isso, que a chance é hoje, o dia é hoje. Por isso que a palavra de Deus pede para não endurecer o coração. E nós sabemos que tem muitos assim, endurece o coração e não vem para Deus, e não vem para Jesus. Obedecem qualquer coisa nesse mundo, menos a verdade. Lembra que Jesus falou? Nem todos obedecerão ao evangelho da verdade. Muitos vão querer se salvar, mas não o poderão. Palavra do Senhor, agora a minha também. Aí nós lembra que naquela parte da escritura está escrito assim, ó, que vão bater na porta lá do Senhor, né? Para ele abrir. Senhor, Senhor, né? E o que ele vai dizer? Não conheço vocês. Né? Não conheço por quê? Porque no tempo presente da vida, eles não quiseram ouvir a voz do Senhor. Não quiseram obedecer aos seus mandamentos. Antes, andaram nos seus costumes, nos seus usos e nas suas bel prazer. Engordando cada dia mais e mais. E esquecendo do Criador, né? Porque o que Deus pede é que nós não venhamos a esquecer. E olha que essa palavra, eu sempre falo isso, chamando a atenção, que essa palavra para não esquecer do Criador, ela é dirigida muitíssimo aos jovens, né? Que é para o jovem não esquecer do seu Criador, antes que venham os dias maus da vida, né? E essa pregação eu preguei ontem, e até agora eu estou com ela na cabeça ainda. Por quê? Porque preguei 2 vezes, então minha mente ficou gravada aqui, ó. Estou lembrando até o capítulo 12, né? De Eclesiastes, só demorei um pouquinho, mas está lembrando, né? Eclesiastes 12, e eu preguei 2 vezes, e todas as 2 vezes me entrou na mente muito bem, graças a Deus, e na mente de quem ouviu também, glória a Deus. 5 ainda, porque a minha espada, diz o Senhor, se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Exercer juízo. O que é exercer juízo? Que hoje nós sabemos no Senhor. Conforme a obra de cada um será o seu pagamento. Né? Conforme a obra de cada um será o seu pagamento. O que você fez de errado? Então, eu vim te cobrar agora. Amém? A hora em que a pessoa não sabe, de surpresa, ou seja, tarde demais para se arrepender, porque na hora do juízo vai ser sem misericórdia e sem arrependimento. E é isso que está escrito, e é isso que eu tenho pregado. E não retiro as minhas mãos, as minhas palavras não retiro, porque elas são do Senhor. Glória a Deus. Olha isso aqui, ó. 6. A espada do Senhor está cheia de sangue. Matança, né? Está falando. Está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozra e grande matança na terra de Edom. Nações. Edom existe até hoje. E o que é Edom? Edom, irmão de Jacó, Esaú. Está lá até hoje para ninguém esquecer. Nunca vi não, mas uma certa vez eu vi um repórter falando assim, ó, quando você passa ali na terra de Edom, não dá para você não lembrar, se você é evangélico, não dá para você não se lembrar de Edom. Por quê? Porque a certa parte ali é toda vermelha, é só o clarão.
Interessante, né? Vamos lá. 7. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. 8. Porque será o dia da vingança do Senhor. Olha aí, ó. Olha que grande matança, que grande juízo, né? Porque tudo que eles fizeram de errado, agora é cobrado. Olha lá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, ou seja, conforme as tuas obras, está aqui o seu pagamento. Ano de retribuições, vim te dar o que você merece, pela luta de Sião, Jerusalém. Viu? 9. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. 10. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. De tão assolada, de tão destruída, por causa do juízo do Senhor. Estão conseguindo me ver? Então, aí é interessante. Amém. É interessante, né? Olha aqui, ó. 11. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade, falando, né, das coisas que eles faziam. E aí isso ia acontecer com eles, e claro que aconteceu. Não tem nação que o Senhor falou que ia fazer isso com eles, que o Senhor não fez. Ainda tem nações até hoje que estão na palavra do Senhor e que o Senhor vai cobrar deles. Uma dessas é o Líbano. Sabiam? Não. Esse mesmo Líbano que Israel está brigando com eles lá. Sabiam não? É. E o que eu não sabia, eu busco atenciosamente muitas coisas, ouvi de reportagem. Olha o que eu fiquei sabendo, acho que foi ontem à noite ou foi hoje, não recordo bem, mas ou foi ontem ou foi hoje. Que no Líbano lá, tem um lugar lá que é a cidade de Tiro. E quantas vezes é narrado sobre Tiro, né? Na escritura. E eu não sabia. Eu pensava assim, onde é esse Tiro? Agora eu sei, lá no Líbano. Se o repórter falou certo, né? Mas é difícil deserrar, né? Viu? Tem uns que erram? Tem. Mas não é difícil, não é fácil deserrar, não. Vamos lá. E isso eu ouvi, ou foi ontem à noite, ou é hoje no outro dia. Mas o pelicano no 11. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Glória a Deus. Então nós vemos aqui inteiramente o que diz a palavra do Senhor, né? Que verdade é.